Olá, tudo bem? Então, pessoal, estamos aqui, né, a postos para mais uma aula, né, conhecendo os tipos de tecido que tem no nosso corpo humano, né. Na aula passada a gente falou sobre o tecido sanguíneo e hematopoético, né. E nessa aula de hoje a gente vai conhecer o tecido cartilaginoso, conhecer suas funções, é, onde que ele está localizado dentro do nosso corpo, conhecer os tipos, né? É, suas divisões e entender a importância que ele tem no nosso corpo. A gente vai trabalhar por meio de slide, né? E a, ao final da aula, né, a gente vai vocês, né, vão realizar uma atividade que eu vou passar via chat, né? É, essa atividade está contida no livro didático de vocês, né? Que vocês vão me responder e posteriormente vão me mandar. Então vamos lá? Bom, o tecido cartilaginoso, né? O tecido cartilaginoso, ele pode ser chamado de cartilagem, né? Ele é um tipo especial de tecido conjuntivo, né? E ele se destaca, né, pela sua consistência rígida, mas também relativamente flexível, né? Ele é um tipo de tecido que não apresenta vasos sanguíneos e nervos, não apresenta nervos e vasos sanguíneos linfáticos, né? E ele é encontrado em várias regiões do nosso corpo, como por exemplo o nariz, orelhas e na superfície de órgãos. O tecido cartilaginoso, como já falo, ele é encontrado aqui, ó, no nariz. Nessa imagem aqui dá para observar essa parte que está representada em cinza, ela é a cartilagem que está presente no nariz. Aqui na orelha, dá para se observar essa parte também representada em cinza, né? A cartilagem presente, né? E já aqui nessa outra imagem dá para se observar nesses discos, né? A presença da cartilagem. O tecido cartilaginoso, ele possui ele possui não possui vasos, como eu já havia falado para vocês antes. Ele apresenta uma matriz rígida, né? E a presença de condrócitos. Condrócitos são as células, o nome das células desse tipo de tecido, né? Dá para vocês observarem aqui, ó. Essa é uma imagem microscópica do tecido cartilaginoso e dá para observar a presença dessas células, né? Onde estão representadas em mais nessa partezinha mais central, como se dizer, esses pinguinhos que tem nessa imagem, né? E essa matriz rígida e os condrócitos encontrados
nesse tipo de tecido, eles é altamente especializada. O, o devido ao fato de da matriz do tecido ser avascular, né? Não possui vascularização, na matriz extracelular ocorre a difusão de substâncias entre os condrócitos e os vasos sanguíneos do tecido conjuntivo circundante, né? E isso é denominado de pericôndrio. A ausência também de capilares limita a espessura das cartilagens, né? Essa matriz extracelular, ela é bem flexível devido às suas propriedades elásticas, porém sólidas e firmes, né? As características dessa matriz extracelular possibilitam que a cartilagem se adapte bem à sustentação do peso, particularmente em articulações sinoviais, e as cartilagens também elas são essenciais e importantes para a formação do crescimento de ossos longos, dão suporte e também dão suporte às estruturas moles e revestem superfícies articulares para absorver choques, né, mecânicos, e facilitar o deslizamento dos ossos nas articulações. Essas funções elas também dependem da estrutura da matriz extracelular, que ela pode ser constituída por colágeno, ou colágeno e elastina, e proteoglicanos, ácido hialurônico e glicoproteínas. Bom, a cartilagem ela pode ser classificada em 3 tipos, né? Como vocês podem observar aqui nessa primeira imagem, a gente tem dos dois lados a imagem da cartilagem hialina, né? Dá para se observar aqui nessa imagem cinzento, né? Essa parte de fora aí, ela é chamada de matriz, né? E aqui, ó, dá para vocês observar os condrócitos em lacunas, né? Que os condrócitos são as células desse tipo de tecido, né? E dá para você observar também essa cartilagem fibrosa, né? Dá para observar a presença de fibra colágena, né? É como se fossem essas rachaduras, né? Os condrócitos, eles já são mais separados, né? Espaçados também um do outro. E também a gente tem também a cartilagem elástica, né? Que nessa imagem aqui dá para vocês observar a presença da fibra elástica na matriz, né? E também os condrócitos em lacunas, né? Nessa primeira imagem também os condrócitos eram em lacunas, bem um pouco parecido com a cartilagem elástica, né? A cartilagem hialina, ela é um tipo de cartilagem encontrada com maior frequência no corpo humano. Esse tipo de cartilagem, ela forma um esqueleto inicial, que é o molde do feto, né? Como percussora de ossos, cujo desenvolvimento é por ossificação endocondral para a formação do esqueleto ósseo. Enquanto ocorre o desenvolvimento endocondral, a cartilagem hialina ela também funciona como uma placa de crescimento epifisário, localizada entre a diáfise do corpo ósseo e a epífase, que é a extremidade do osso longo, o que é funcional durante o crescimento
em comprimento, né? Essa cartilagem adulta, essa cartilagem hialina em adultos, ela está presente na cartilagem articular dos ossos, no esqueleto cartilaginoso, como por exemplo das cavidades nasais, na traqueia, na laringe, nos brônquios e nas cartilagens costais. A cartilagem ela forma um arcabouço estrutural que mantém as vias aéreas abertas, né, na traqueia, brônquios e laringe. E também essas cartilagens hialinas, elas são especialmente as costais e da laringe, né? E tendem a se tornar ossificadas após a adolescência. A cartilagem elástica, ela é um tipo, a característica da cartilagem elástica, né, é a presença de uma matriz rica em fibras elásticas e lâminas de material elástico também, além de fibrilas de colágeno e também da substância fundamental. Os componentes elásticos, eles conferem maior elasticidade à cartilagem, e a maior parte das estruturas que tem cartilagem elástica tem funções de vibração, como é o caso da laringe, né? Para a formação do som, ou também da orelha externa, que capta as trilhas sonoras, né? A cartilagem elástica, ela é resistente à degeneração, né? Porém, o seu grau de regeneração, de retornar ao normal, caso ocorra algum dano, é limitado após sofrer após sofrer lesões, né? Caso isso aconteça. E esse tipo de cartilagem, ele ocorre na laringe, né? Na tuba auditiva e também na orelha externa. A cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem é um tecido fibroso branco, né, como dá para se observar nessa imagem aí, fasciculado e opaco, que contém a presença de fibroblastos e pequenos grupos interfasciculares de condrócitos, né? Dá para se observar nessa imagem aqui, ó, a presença desses condrócitos, que são essas células aqui arredondadas, né? E elas ficam unidos em pequenos grupos, né? E elas apresentam forma ovoides e arredondadas, por matriz concêntrica estriada, né? Dá para observar que essa célula apresenta esse tecido apresenta estriações, né? E a matriz da fibrocartilagem contém feixes grandes, né, de fibras colágenas espessas, né? Feixes grandes de fibras colágenas largas, né? Dá para se observar aqui nessa imagem. E que elas podem ser observadas em seções coradas com hematoxilina e eosina, né? Esses são os corantes que são utilizados para observar esse tipo de fibra colágena, né? A fibrocartilagem também, ela ocorre nos discos invertebrais, né? Como eu mostrei a primeira imagem lá para vocês. Voltar aqui um pouquinho. Aqui.
ela encontrada aqui, ó, nesses discos invertebrais, né? Na sínfise púbica também é encontrada. Nos discos articulares, né? Que é nas articulações temporomandibular e externoclavicular, né? Que é aqui na clavícula, né? Com próximo ao externo também. E meniscos da articulação do joelho e em certos lugares onde tendões se ligam aos ossos, né? A fibrocartilagem ela ocorre geralmente em locais onde o tecido precisa resistir à compressão e o desgaste, né? E também em estruturas como os discos invertebrais, nos quais está, como se fala, que tem que estar preparado para suportar a sustentação do corpo, né? Ele também acontece em pequenas quantidades também no lábio e também na articulação do ombro, no acetábulo, né? Que é na articulação do quadril. E a fibrocartilagem ela proporciona elasticidade e resistência à pressão, a atritos repetitivos, né? É um tipo de cartilagem resistente à alteração degenerativa. As principais funções da cartilagem que a gente tem é a sustentação de tecidos moles, né? Como, por exemplo, da orelha, né? Que eu citei antes, do nariz. Ele atua também na formação dos ossos, né? Como eu citei para vocês o exemplo anterior, né? Que primeiramente no processo de formação da coluna vertebral do bebê, que é antes da formação dos ossos, quem está presente é a cartilagem hialina, né? E depois que se origina o osso mesmo da coluna vertebral. Ele também tem função de revestimento de superfícies articulares, como, por exemplo, nas articulações do joelho, dos tendões também, como por exemplo nos pés, né, que os tendões faz o ligamento do osso ao músculo, né? E também ele tem função de absorção de impactos, no sentido de que eu falo para vocês no sentido de força, né? Como por exemplo, como é o caso dos tendões dos pés, o tendão de Aquiles, né? Como ele é chamado, que dá sustentação ao corpo na hora da movimentação. E a cartilagem ela tem dois tipos de crescimento, né? Que é a intersticial e o crescimento oposicional. O crescimento intersticial, nele há a formação da cartilagem sobre a superfície de cartilagem, né? Já existente por células provenientes do pericôndrio. Como vocês podem observar nessa imagem, né? A cartilagem ela se une, né? Aí ela se divide. Depois, posteriormente, ela se separa, originando outra célula.
Já no crescimento aposicional, a cartilagem ela se forma sobre a superfície da outra cartilagem, né? Como vocês podem observar nessa imagem aqui. Ela se forma a partir da outra cartilagem que a gente já tem embaixo, né? E algumas doenças que a gente tem relacionadas à cartilagem, que a gente pode citar, a gente tem a osteoartrose e a osteoartrite, né? Como nessa imagem que a gente pode ver a mão de uma pessoa que é como se os músculos estivessem atrofiados, né? Já na osteoartrite acontece a cartilagem ela tá desgastada, né? Então ocorre o fato desses ossos ficarem como se fossem passando um no outro, né? Isso causa muito incômodo e dor. A gente também temos essa doença aqui chamada a doença de Bessel-Hagen, e esse é um tipo de doença que ela atrofia, né, os ossos rádio e ulna, né, do antebraço, né, deixando-os atrofiados. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? E eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso ocorra alguma dúvida, que vocês me procurem, né? E a gente vai solucionar essas possíveis dúvidas. Tchau, tchau.